nossa aula de número 4, prosseguindo em conhecer aqui os evangelhos. Na aula passada nós falamos do evangelista Mateus. Na aula de hoje nós vamos falar do evangelista Marcos. Marcos é o primeiro evangelista e foi o primeiro que escreveu o evangelho. Depois dele veio Mateus, depois dele veio Lucas e a posteriori veio João. Mas o primeiro a escrever foi Marcos. A abreviatura é MC. Mateus é MT. Marcos é MC. E a data, nós temos aproximadamente entre 65 e 70 depois de Cristo. Então, Marcos é comumente considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Uma curiosidade que eu queria elencar para vocês aqui é que os livros eles não foram escritos simultaneamente aos acontecimentos da vida de Cristo. Só pela data você entende isso. Jesus ele morre aproximadamente no ano 30, no ano 33. E esse livro ele vai ser escrito a partir de 65, mais de 30 anos depois. Então a história não é simultânea, como se fosse hoje um blog, né? Hoje nós temos o imediatismo e hoje nós entendemos a internet como algo muito veloz, como muito rápido. Acontece algo lá no Oriente Médio e em 5 minutos, 10 minutos, alguém já está escrevendo no seu blog e publicando para o mundo todo o que aconteceu. Não era essa a velocidade da época. Um livro, muitas vezes, demorava décadas para ser escrito depois da história em si. A autoria do Evangelho de Marcos, o mesmo evangelho mesmo que o Evangelho de Marcos seja anônimo, né? A antiga tradição é unânime em dizer que o autor foi João Marcos, aquele seguidor próximo de Pedro, como diz 1 Pedro 5,13, e companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem missionária. Teve até um anticlímax entre Paulo e Barnabé, porque na primeira viagem missionária, João Marcos pediu para voltar, pediu para sair no meio da viagem. E aí na segunda viagem missionária, Barnabé pediu para Paulo para que levasse o João Marcos novamente, para que dessem uma segunda chance. E aí o Paulo disse não, ele desistiu na primeira vez, vai desistir agora. E aí Paulo e Barnabé acabam se separando na segunda viagem para que Barnabé pudesse levá-lo na segunda viagem. E na segunda viagem ele não desistiu, não. A autoria, Marcos possui um parentesco com Barnabé. Ao contrário de Lucas, ele também é um autor do evangelho, mas ele foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo. Então Lucas, ele não foi uma testemunha ocular. Lucas escreve pelos testemunhos daquilo que ouviu de Maria, daquilo que ouviu dos discípulos, porque Lucas era companheiro de Paulo. Já Marcos, ele viu, ele presenciou muitas coisas da vida de Cristo. Marcos foi uma testemunha ocular. O conteúdo do Evangelho de Marcos tem como objetivo evidenciar os ensinos de Cristo. O livro ele foi dividido em 5 partes. São estruturas comuns dentro de uma literatura judaica que serve para mostrar Jesus como justo cumpridor da lei. Jesus ele foi o judeu que foi circuncidado no 8º dia, que participou e guardou o sabate, observou o sabate. Jesus ele cumpria os ritos judaicos. O Marcos escreve, né, o público-alvo de Marcos
são os romanos, os gentios, mostrando Jesus como um homem poderoso, de ação, de atitude e de posicionamento. Naquela época, o Império Romano dominava. E esse Jesus não é um Jesus fraco. Esse Jesus é um Jesus poderoso. Esse Jesus é um homem que tem ações, atitudes, posicionamento. É dessa maneira que Marcos apresenta Jesus para os romanos, falando da sua força, falando dos seus posicionamentos, das suas ações. É interessante notar no Evangelho de Marcos dois aspectos dentro desse relato. O primeiro aspecto é que sempre vamos encontrar um prólogo relacionando as obras de Cristo, as promessas feitas a Abraão e a Davi. Sempre vai haver esse link das promessas feitas a Davi e Abraão correlacionadas na obra de Cristo. O segundo é que o seu nascimento ressalta o cumprimento de uma promessa, assinalando a realeza de Jesus e destacando a sua importância para os gentios. Então, o nascimento de Cristo vai assinalar, vai chancelar que ele é rei, que ele é Senhor. Nessas 5 divisões do Evangelho de Marcos que eu citei, a primeira parte dentro dessa estrutura compreendia entre os capítulos 3 e os capítulos 7. A primeira parte versa sobre os ensinamentos públicos de Jesus, bem como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Então, dos capítulos 3 a 7, nós temos esse ensinamento público de Cristo e também o Sermão da Montanha, que é um clássico. Já na segunda parte, que inclui aí os capítulos 8 até o capítulo 11, ele vai abarcar as instruções de Cristo, as instruções que são reproduzidas para os discípulos, bem como seu envolvimento à obra missionária. Jesus ele não ficava parado. Jesus ele anunciava o evangelho a todas as nações. A terceira parte inclui os capítulos 11 de Marcos até o capítulo 13 e vai registrar os momentos que a teologia considera como controversos. Por que controversos? Porque envolve Jesus aonde ele declara a sua natureza divina. Você sabe que Jesus ele possuía 2 naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Não 50-50, mas 100. Então ele tem essas 2 naturezas. E no módulo de Cristologia você vai ver isso com mais detalhes. E dentro dessa sua natureza divina, como filho de Deus, muita gente não gostou do que ouviu. Muita gente achou que era uma blasfêmia e que Jesus estava ali variando. Na quarta parte, nós iniciamos o capítulo 13 e vamos até o capítulo 18, com o principal discurso do texto sobre a conduta correta dos homens e das mulheres que decidem a seguir a Cristo. Então, a vida de alguém que se rende ao evangelho é uma vida diferente. São valores diferentes, é uma ética cristã diferente. Quem observa as escrituras vai viver de uma maneira diferente. Homens e mulheres que decidiram por Cristo. E a última parte, que é a quinta, vai narrar a viagem final, o ápice da história, vai detalhar os acontecimentos, a crucificação e a chamada para continuar a missão evangelística, a grande comissão, digamos assim. Então vai narrar muito provavelmente a última semana de Cristo aqui na Terra,
a via dolorosa e todo o sofrimento da morte e, a posteriori, a ressurreição de Cristo. Algumas informações adicionais. Marcos é o menor dos 4 evangelhos, limitando-se apenas a 16 capítulos. Eu costumo dizer que Lucas é uma novela e Marcos é um filme, porque é bem resumido, é bem limitado, é bem dinâmico. Num filme, tudo acontece em 2 horas. Numa novela, são meses e meses de trama. Marcos, ele não traz em seu texto genealogias ou informações acerca dos acontecimentos que se desdobraram atrás das cortinas. Então, Marcos, ele não vai nos informar sobre genealogia de Adão, genealogia de Abraão, não. Ele vai falar dos acontecimentos por detrás das cortinas, dos mistérios de Deus. E ele é considerado o evangelho da vivacidade por sua natureza sucinta, por sua natureza objetiva, justamente por ter 16 capítulos e ser um evangelho dinâmico, resumido. Ele vai direto ao ponto. Marcos não tem rodeios. Marcos não é uma biografia propriamente dita, como os demais evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que têm esse caráter evangelístico. Mas sim, uma história concisa e prática da redenção mediante o trabalho expiatório de Cristo. Então, Marcos, ele foi muito coeso, muito feliz, muito prático quando ele escreveu sobre a obra de Cristo. O texto de Marcos trata de Jesus como filho do homem, revelando ali o seu caráter messiânico, revelando que ele era o Messias, mesmo para uma comunidade romana, e o seu evangelho encoraja-nos a ter um caráter discipular frente à cruz. Ou seja, ele treinou em 3 anos 12 homens. Esses 12 fizeram 70. Esses 70 fizeram 3.000, até que o evangelho chegasse a cada um de nós. Marcos, ele traz uma mensagem da esperança no sofrimento, nos encorajando a carregar a nossa cruz. E a cruz aqui não é sofrimento não, tá? A cruz aqui é responsabilidade. Carregue a tua cruz, seja responsável. Essa foi a nossa aula de número 4 sobre o Evangelho de Marcos. Eu espero que você tenha crescido um pouco mais. Na próxima aula, a gente vai falar de Lucas, o evangelista médico, o evangelista doutor. Até lá!